pessoas dizem que nós estamos vivendo os últimos dias, que precedem o retorno de Jesus à Terra em plena glória. Contudo, nós sabemos que só Deus Pai conhece esse dia. Só Deus pode saber exatamente o dia em que Jesus irá retornar para mostrar a verdade a todas as nações. Por isso, nós temos aqui um texto muito interessante que eu gostaria de partilhar com vocês através de uma pequena reflexão nesse domingo, nesse dia do Senhor. Nós brasileiros estamos vivendo muitos sinais do fim dos tempos. Não estou aqui fazendo um vídeo sobre o fim dos tempos. Eu tenho inclusive um material sobre esse assunto, sobre os sinais que estão espalhados nos evangelhos que falam sobre o fim dos tempos. Contudo, existem as dores do parto, existem sinais que vão nos sinalizar, como o próprio nome diz. Esses sinais vão nos apontar que o fim dos tempos está chegando. Não estou aqui para ser profeta do Apocalipse, nem tampouco profeta do fim dos tempos. O Apocalipse, longe de ser um livro do fim dos tempos, ele é um livro de esperança, do retorno de Jesus, inclusive. É um livro que vai nos mostrar que a cada dia de nossas vidas nós precisamos ter esperança e fé em Jesus Cristo, apesar de todas as perseguições. E nós vamos ver que o Evangelho, tanto moralmente quanto espiritualmente, ele é perseguido no fim dos tempos. E isso acontece antes do fim dos tempos. Isto acontece durante toda a história da salvação. Depois que Jesus subiu aos céus, ou até mesmo Jesus na própria cruz, na paixão de Jesus, antes da paixão de Jesus, nós já víamos, como era chamado antigamente, a seita dos nazarenos sendo perseguida. E agora nós vemos em todo o mundo os cristãos sendo perseguidos. Mas a perseguição, que outrora era muito mais física, atualmente, além da perseguição física, que existe e muito, mas que é acobertado, essa perseguição ela é acobertada, melhor dizendo, pela mídia, em um momento em que se promove a cultura da morte, em que se tenta tirar a autoridade moral da Igreja Católica e promover outras religiões, muitas delas com muito radicalismo. E aí nós podemos falar especificamente do islamismo, apesar de, volto a repetir sobre esse assunto, volto a falar sobre isso. Existem correntes dentro do islamismo que não são radicais, mas a maioria maciça, infelizmente, das correntes que seguem o islamismo são radicais e extremistas. Dentro dessa ótica, atualmente, nós temos uma depressão moral e uma depressão religiosa. E aí nós temos um mundo completamente diferente do que a gente poderia chamar de um mundo onde a sociedade cristã existe. Nós já não temos uma sociedade cristã. Isso tem muito pouco tempo. Eu lembro na minha época de criança, de jovem, que nós ainda tínhamos um respeito por Jesus Cristo. A sociedade tinha um respeito pelos valores do Evangelho. Ainda existia, porque já estava se dissipando. Atualmente, Jesus Cristo não tem o seu nome respeitado. E nós vamos perceber, só vamos meditar uma passagem de tantas passagens da Bíblia que vão falar de sinais do fim dos tempos. Se Deus quiser, ainda vou fazer um vídeo falando de cada um desses sinais. Mas hoje vamos falar desta carta, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E vamos meditar juntos. Enquanto você ouve a passagem, você vai perceber o quanto que esta passagem está acontecendo nos dias de hoje. Na esquina da nossa casa, às vezes na nossa casa, invadindo a nossa casa através da televisão, por exemplo, através dos livros escolares, através de uma cultura que tenta diminuir o cristianismo e a moralidade, colocando no seu lugar
um humanismo ateu, um humanismo que tenta ver o homem como apenas mais um, tirando Deus da equação e promovendo uma religião, por incrível que pareça, uma religião ateia. Por que eu digo uma religião? Porque existem seguidores ferrenhos, querendo impor essa religião ateia, esse humanismo ateu, sobre a religião cristã, sobre outras religiões menores, e diminuindo com isso o valor que o homem deveria dar a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Criador e nosso Pai eterno. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Gente, nós temos pessoas fazendo isso à nossa volta, desdenhando o que realmente está acontecendo no mundo. As pessoas estão se afastando de Deus. As pessoas estão desrespeitando os seios familiares. Pai, mãe e filhos. Os filhos estão realmente se tornando inimigos dos pais. As pessoas estão orgulhosas. Não querem depender de Deus. Querem ser, muitas das vezes, o centro do universo. Como a gente já viu, a revolta de alguns filhos porque querem ser o centro do universo daquele seio familiar, e aí acaba-se com a autoridade do pai, acaba-se com a autoridade da mãe, com o respeito, com o amor que deve ter para com essas pessoas. E esses jovens, completamente desorientados, se jogam às drogas, se jogam a libertinagens, a promiscuidades. E aí nós temos a destruição da família, a destruição do próprio homem, que passa a perder a aparência humana. Quantas vezes você vê aí nos jornais impressos, na internet, a devassidão, a crueldade, aquele bom trabalhador, aquela pessoa que é justa, sendo massacrada, muitas das vezes, culturalmente, fisicamente. Os bons tendo que se refugiar dentro das suas casas, reforçando seus portões, aumentando seus muros, porque os cruéis tomaram conta das ruas. Nós estamos vendo isso, não somente no Rio de Janeiro, não somente em cidades do Brasil, mas em outros locais em todo o mundo. Não é uma coisa regionalizada. Quantas pessoas estão traindo? Eu não digo somente traição conjugal, mas traindo um amigo, sendo mentiroso, preferindo buscar o valor do dinheiro no lugar de uma amizade verdadeira, a deslealdade. Quantas pessoas, nós podemos colocar aí os ateus, os comunistas, as pessoas mesmo que se dizem cristãs, mas que não, por exemplo, não vão a um templo evangélico, não vão a uma igreja católica, se tornam, de fato, concretamente, inimigos de Deus. Quando se coloca Deus de lado, aquela família que essa pessoa está inserida, ela perde a presença de Deus. Ela perde o seu norte. Por que devo ser bom? Uma mentirinha não faz nada, não é nada demais. Eu posso mentir para conseguir um bem maior, né? Pecuniário, uma vantagem na vida. Quem disse que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que estudar para conseguir alguma coisa? Eu posso passar por cima do outro, eu posso enganar. O nosso país, por exemplo, quanta corrupção. E não uma corrupção que só está nos altos escalões da política. Tem brasileiro que diz que se tivesse no lugar desses políticos faria o mesmo. E não é uma pessoa que você não conhece, não. Às vezes tem um amigo do lado. Às vezes você mesmo, sem saber, você comenta isso e não tem noção de que você está sendo conivente com toda essa corrupção. E meus irmãos, corrupção mata. Corrupção tira dinheiro da saúde
da segurança pública. Quantos hospitais estão abandonados? Quantas pessoas morreram nas calçadas dos hospitais porque não se tinha médico, porque não se tinha os insumos necessários, porque a estrutura do hospital estava em ruínas? Por quê? Porque tem gente lá de cima, nos altos escalões da política, metendo a mão no dinheiro. Logicamente, esse vídeo não é sobre política, mas é para mostrar que toda a sociedade inimiga de Deus, que se afasta de Deus, qualquer motivo é motivo para se afastar de Deus. As pessoas criam N motivos para não ir, por exemplo, ao domingo à missa, porque tem que ir ao cinema naquele dia, naquela hora, porque tem que fazer uma coisa porque naquele domingo, porque a semana inteira ela trabalha, então não vai perder tempo com a igreja. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões. Sempre aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Uma das armas do comunismo é transformar a cabeça dos jovens, fazendo uma espécie de lavagem cerebral, jorrando conteúdo de cunho sexual na cabeça desses jovens. Os jovens estão na flor da idade, os jovens estão cheios de hormônios, fervilhando. Então uma forma de desorientar essas pessoas que são o futuro do país, tirá-los do estudo mais sincero. Estou falando de estudo mesmo, estudar para ser um bom profissional, para entender o que já aconteceu, por exemplo, no mundo. Milhões de vidas ceifadas pelo socialismo, pelo comunismo. Justamente para desorientar as pessoas, vem a propaganda do vagabundeio sexual, promovendo a sexualidade como o fim das pessoas, e não como um instrumento que une os casais abençoados no matrimônio, que gera vidas abençoadas dentro do matrimônio. Então você perceba que uma das armas do comunismo é essa. E está sendo utilizada aqui no Brasil há muito tempo, há mais de uma década. As pessoas estão perdendo a noção do que é ser humano. O ser humano não é um animal que corre atrás de paixões mundanas, cujo objetivo principal é ter uma relação sexual, cujo objetivo principal é ter um prazer efêmero, usando uma droga, por exemplo, tanto lícita quanto ilícita, tanto álcool quanto a cocaína. Então nós vemos essas mulherzinhas que estão aqui nesse versículo, entregues às paixões. Nós podemos aí colocar todos os jovens, todas as pessoas que desviam seu olhar de Deus para as paixões mundanas. E isso foi escrito na época de Cristo, pouquinho depois, pelo apóstolo São Paulo. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade. Mas não irão longe, porque será manifestada a todos a sua insensatez, como foi a daqueles dois. O feminismo exagerado, que ataca a Igreja Católica, que ataca o cristianismo, muitas das vezes fogem da verdade, fogem da realidade para entrar num turbilhão de confusão. Nós tivemos aqui nesse canal, eu falei da Sarah Winter, uma ex-feminista, que disse: eu me converti ao cristianismo porque eu seguia um feminismo onde as pessoas promoviam o aborto, onde havia orgia, onde havia consumo de drogas, porque as pessoas estão fugindo da natureza verdadeira delas. O ser humano foi feito para entrar em comunhão com Deus. O ser humano foi feito para ser feliz com Deus e não se entregar a esses vícios, a esses prazeres temporários. O sexo, meus irmãos, é abençoado por Deus. O sexo foi criado por Deus, mas ele se torna instrumento de destruição, de deformação do ser humano a partir do momento que ele foge da sua finalidade. Qual é a finalidade do sexo? Unir o casal no matrimônio e gerar filhos dentro do matrimônio. Não é só para gerar filhos, mas também serve para unir o casal abençoado dentro do matrimônio. Quantos casais, hoje em dia, você pode perceber à sua volta, quantos casais usam sexo apenas como uma finalidade de prazer, somente por causa disso.
Quantos casais preferem acumular riqueza, às vezes estão bem empregados, preferem acumular riquezas e não querem ter um compromisso de renunciar às suas vidas para criar uma terceira, uma quarta pessoa, seus filhos. Quantas famílias são formadas apenas por homem, mulher e um cachorro? Porque as pessoas estão se tornando inimigas de Deus. As pessoas não querem seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Renunciar a si mesmo para criar uma nova vida. E é isso que aprendemos quando estamos casados, abençoados no matrimônio. Aprendemos a renunciar às nossas vidas em favor de outras pessoas. E aí eu estou dizendo especificamente de nossos filhos. Quantas pessoas ainda casando, ainda querendo a bênção de Deus, simplesmente não continuam a sua missão matrimonial. Se o casal é estéril, adote uma criança. Se o casal não é estéril, tenham seus filhos. Vivam o verdadeiro matrimônio, que consiste também em educar filhos na fé de Jesus Cristo. Tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguições tive que sofrer, e de todas me livrou o Senhor. Pois todos que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Já tivemos um vídeo aqui diferenciando a teologia da prosperidade da teologia da cruz. Nós temos aqui mais uma passagem das inúmeras que nós já mostramos naquele vídeo. O cristão sofrerá perseguição, porque nós estamos na contramão do mundo. O mundo só está nos mostrando o quê? Que devemos gozar de todos os prazeres possíveis e esquecer da dignidade do ser humano, ser desleal, ser inimigo de Deus, ser caluniador, promover a devassidão sexual somente para me satisfazer com prazeres materiais. Não que o prazer material seja errado, mas é um prazer material que fere o ser humano, que fere o próximo, que fere a si mesmo e que é passageiro. Quando um casal, e aqui eu estou falando novamente de sexo, quando um casal abençoado pelo sacramento do matrimônio está num período infértil, tendo uma relação sexual, ele está se aproveitando materialmente do prazer sexual. Mas ele está abençoado, ele está respeitando a natureza e ele está tendo essa relação com uma pessoa com quem ele tem um compromisso, com quem ele tem lealdade, com quem ele tem a bênção de Deus. E esse prazer material ele é abençoado por Senhor. E aí eu poderia falar de outros prazeres mundanos, como já tinha mencionado aqui. Todos eles se encaixam nessa mesma linha de raciocínio. As pessoas não querem ver suas obras das trevas reprovadas pela luz de Deus e se afastam da verdade. Foi o que a gente acabou de ler nos versículos anteriores. As pessoas se afastam da verdade, porque a verdade, que é o próprio Deus está dizendo, que você está querendo, é um prazer temporário que vai te deformar enquanto ser humano. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Esse versículo é impressionante. Quantas pessoas estão sendo seduzidas por esses prazeres do mundo, por esse ateísmo que coloca o homem no centro, por esse comunismo que é essencialmente ateu e deforma o ser humano, promove o ser humano sempre ao radicalismo, à guerra. Nós vimos há pouco tempo nessas eleições, esse vídeo está sendo feito em outubro de 2016, nós vimos aí pessoas que são presidentes de partidos socialistas promovendo literalmente a pena de morte aos seus opositores. Nenhum regime comunista, socialista, funcionou na história da humanidade. Mas se continua tentando colocar na mente dos jovens essa doutrina diabólica que só quer destruir o sentimento religioso, a fé em Deus
e destruir com isso a sociedade que nós conhecemos. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste, sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. E aí nós terminamos esse texto com uma exaltação de São Paulo, que devemos permanecer firmes. Não será de uma hora para outra que todos os problemas do mundo serão solucionados, como o comunismo quer mostrar para nós. Nós vamos suprimir todas as classes sociais e traremos um reino de amor na terra. Não precisamos de Jesus Cristo. O próprio homem pode trazer essa felicidade permanente através do comunismo. A religião é apenas um instrumento para seduzir a classe dominada. Quantos cristãos estão seduzidos pelo comunismo? Quantos cristãos estão se afastando do verdadeiro evangelho para promover esta abominação? E olha aqui que eu já falei de promiscuidade sexual, eu já falei de um humanismo ateu, eu já falei do comunismo, eu já falei das drogas. Isso sem mencionar o homossexualismo, que acaba com a verdadeira natureza do ser humano. O homem nasceu homem, e por causa dessa ideologia de gênero, que é uma ideologia, foi uma coisa criada pelo próprio homem, não é uma coisa natural, ele resolve ser mulher, e a mulher que nasceu mulher resolve ser homem. Quantas famílias despedaçadas, quantos desses estão sendo inimigos de Deus? Muitos ainda não perceberam, dizem que são cristãos, mas ao longo do tempo vão perceber que vão ter que escolher entre Jesus, que pede, que abençoa, que perdoa cada uma dessas pessoas, cada um de nós pecadores, mas pede, não peques mais. Essas pessoas vão perceber que elas ou serão cristãs, ou elas ficarão nessa deformidade sexual. Precisamos de Deus. E a partir do momento que a sociedade se afasta cada vez mais de Deus, está se caracterizando um sinal impressionante, concreto, do fim dos tempos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Se analisarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que todos esses males não são de Deus. Não são incentivados por Jesus Cristo. Pelo contrário, o sexo é abençoado no matrimônio. A lealdade é restaurada dentro da família, na amizade fraternal em Jesus Cristo. O cristianismo promove que devemos adorar a Deus e não sermos inimigos de Deus. O cristianismo rejeita toda e qualquer droga, todo e qualquer prazer efêmero e passageiro que não nos conduz a Deus. Então, devemos permanecer firmes, devemos meditar as palavras de Deus, transportadas para as páginas das Sagradas Escrituras. Peçamos a Deus força para continuarmos, porque se vocês meditarem essa passagem direitinho, nós já estamos vivendo isso. Não sei quando Jesus voltará, não sou profeta de nada sobre esse assunto, mas sabemos que quanto mais esses horrores continuarem a aumentar em quantidade, mais se aproximará o momento do retorno de Cristo. Neste momento, nós cristãos devemos nos alegrar, porque todo esse caos finalmente terá um fim. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem nos comentários aí a sua opinião, o que você acha dessa passagem, se estamos vivendo alguma coisa dessa passagem da segunda carta de Timóteo, capítulo 3, já nos dias de hoje. Comenta aqui embaixo, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.